ninguém mais tentou morar ali por muito tempo. A casa ficou fechada, mas nunca abandonada. Quem passava pela estrada jurava que, mesmo vazia, ela parecia ocupada. A porta nunca caía. O telhado, mesmo velho, não cedia. Era como se alguém cuidasse dela em silêncio. Os moradores do interior começaram a evitar aquele trecho da estrada. Não por medo declarado, mas por respeito. No interior, quando ninguém explica algo, aprende-se a não mexer. Anos depois, um homem apareceu na região. Veio da cidade grande. Comprou a casa por um preço tão baixo que ninguém acreditou. Quando perguntaram se ele conhecia a história, respondeu apenas: casa é madeira e chão. Não carrega passado. Na primeira semana, tudo correu bem. Ele limpou o quintal, trocou a fechadura e dormiu tranquilo. Mas na segunda semana, começou a acordar sempre no mesmo horário, 3h15 da manhã. Não era barulho. Era a sensação. Ele dizia sentir como se alguém estivesse sentado na sala, esperando que ele acordasse. Quando levantava para verificar, não havia ninguém. Mas o ar estava pesado, abafado, como se tivesse sido respirado por outra pessoa segundos antes. Com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a se repetir. A cadeira da cozinha aparecia fora do lugar. A janela dos fundos amanhecia destrancada. E o mais estranho, marcas no chão de terra do quintal, sempre iguais, indo da estrada até a porta da frente. Ele tentou ignorar. Homem da cidade não acredita fácil. Até que, certa noite, ouviu passos no assoalho. Lentos, como alguém caminhando descalço pela casa. Ele chamou. Ninguém respondeu. Quando abriu a porta, encontrou algo que gelou seu corpo inteiro. No chão da sala, havia marcas de pés, mas não havia marcas entrando pela porta. As pegadas começavam ali. No dia seguinte, procurou os vizinhos. Um senhor mais velho ouviu em silêncio e disse apenas: essa casa não aceita dono. Só presença. O homem riu, mas não dormiu mais direito. Passou a deixar as luzes acesas. A televisão ligada. Mas quanto mais barulho fazia, mais pesado ficava o silêncio. Até que, numa madrugada, acordou com um cheiro forte de terra molhada dentro da casa. O mesmo cheiro de quando se abre uma cova recente. Na parede da sala, encontrou algo que nunca tinha visto antes. Uma marca escura, como se alguém tivesse apoiado a mão ali por muito tempo. Ele foi embora no mesmo dia. Deixou tudo para trás. Não voltou nem para buscar os móveis. Depois disso, a casa ficou fechada por muitos anos. Mas a história não terminou ali. Crianças que passavam pela estrada começaram a dizer que viam luz dentro da casa, mesmo sem energia. Caminhoneiros afirmavam ver alguém parado na janela, olhando a estrada, sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. O mais estranho veio depois. Um antigo morador da região contou que, antes da casa existir, aquele terreno servia de ponto de descanso para viajantes. Gente que ia e nunca voltava. Alguns dormiam ali, outros desapareciam no caminho. A casa foi construída sobre um lugar de espera. E talvez algo ainda esteja esperando. Hoje, a casa continua de pé. Ninguém mora. Mas ninguém consegue vender. E quem passa pela estrada, quando o silêncio fica pesado demais, prefere acelerar. Porque no interior, algumas casas não querem moradores. Querem companhia. E talvez, quem entrar agora, não consiga mais sair. Mas o que realmente aconteceu naquele terreno antes da casa ser construída, só uma pessoa ainda viva sabe contar. Durante muito tempo, ninguém teve coragem de chegar perto da casa. Mas o interior é feito de memória, e memória nunca morre. Foi então que surgiu o nome de um homem que quase ninguém lembrava mais. Chamavam ele de Seu Antero. Velho, calado, morava numa tapera distante, quase no fim da estrada. Diziam que ele era o único ainda vivo que conhecia aquele terreno antes da casa existir. Um rapaz da região, curioso demais, decidiu procurá-lo.
Seu Antero ouviu a história em silêncio. Não se espantou. Não fez pergunta. Apenas respirou fundo e disse: essa casa não é errada. Errado foi o que fizeram ali antes. Ele contou que, muitos anos atrás, aquele lugar não tinha casa, nem cerca, nem estrada direito. Era apenas um ponto de parada. Viajantes descansavam ali antes de seguir caminho. Alguns vinham a cavalo. Outros, a pé. Mas nem todos seguiam viagem. Naquele tempo, quando alguém desaparecia, ninguém procurava muito. A estrada explicava tudo. Seu Antero disse que, certa noite, ouviu gritos vindos daquele ponto. Não gritos altos. Gritos abafados, como se a terra estivesse engolindo alguém. No dia seguinte, o chão estava remexido. E ninguém nunca comentou. Anos depois, um homem comprou o terreno barato demais. Construiu a casa rápido, sem pedir bênção, sem ouvir conselho. Era trabalhador. Morreu pouco tempo depois, de causa nunca explicada. Desde então, a casa nunca aceitou ninguém. Ela não espanta, disse seu Antero. Ela chama. Segundo ele, a casa não fazia barulho à toa. As luzes não apareciam por acaso. Aquilo era espera. Quem entrava sentia vontade de ficar. Mesmo com medo. Mesmo desconfortável. Porque o lugar reconhecia gente cansada. O rapaz perguntou se seu Antero já tinha entrado na casa. O velho balançou a cabeça negativamente. Não entre em lugar que ainda espera por alguém. Antes de ir embora, seu Antero disse algo que nunca mais saiu da cabeça do rapaz: a casa não quer dono. Quer que alguém fique no lugar de quem nunca saiu dali. Poucos dias depois, seu Antero morreu dormindo. Sem doença. Sem aviso. E com ele, levou as últimas respostas. Mas algo mudou. Moradores começaram a notar que a casa não ficava mais escura à noite. Sempre havia uma luz fraca, constante, como lamparina. Mesmo sem energia. Mesmo sem ninguém. E quem passa pela estrada, quando olha rápido demais, jura ver alguém sentado na varanda. Imóvel. Esperando. Porque no interior há lugares que não foram feitos para serem morados. Foram feitos para guardar. E a casa ainda guarda algo que nunca foi embora. Fogo gancho final, mas o que ninguém entende é porque, depois da morte de seu Antero, a casa começou a chamar pessoas específicas, sempre as mais cansadas, sempre as mais solitárias.